E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e estou aqui para mais vídeo de questões comentadas para vocês. Mas calma, antes de começarmos as questões, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, onde lá, além de você participar de enquete, participar de lives, pode radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, muitas pessoas têm deixado nos comentários dizendo que gostaria de receber mais questões. Então, nós atendemos o pedido de todos vocês e estamos aqui, cada vez mais produzindo este tipo de conteúdo para vocês. E aí, o que você acha? Deixa aqui embaixo também e me diz aí se essas questões estão te ajudando aí nos seus estudos ou tá te ajudando aí a revisar algum conteúdo. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Vamos então para a primeira pergunta, e ela diz o seguinte: a produção de radiação secundária está diretamente ligada ao letra A, tipo da grade, letra B, efeito Compton, letra C, tipo do ecrã, letra D, tamanho do foco, ou letra E, efeito fotoelétrico. Logo, a radiação secundária, que também é chamada de radiação espalhada, está ligada a qual fator? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Mas tá, se você marcou aí a letra B, efeito Compton, a sua resposta está correta. Basicamente, o efeito Compton é basicamente quando temos aí uma radiação espalhada. Afinal de contas, por sua vez, diferentemente do efeito fotoelétrico, no efeito Compton, parte da energia é absorvida e a outra parte é espalhada, exatamente com relação à radiação secundária. No efeito fotoelétrico, ocorre a absorção total em relação à radiação, em relação à interação da radiação com a matéria. No efeito Compton, não. Parte da radiação é absorvida e o restante ela é desviada, ou seja, é espalhada. Então, a radiação secundária ela está diretamente ligada ao efeito Compton. E aí, o que você achou dessa questão? Gostou? É uma questão de física, mas aí basicamente você já vai se acostumando aí e já anota aí para não esquecer. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão também é de física, então se liga só. A radiação proveniente da interação do feixe primário com o corpo do paciente é denominado de letra A, radiação secundária, letra B, efeito anódico, letra C, efeito termoiônico, letra D, produção de pares ou letra E, efeito fotoelétrico. E aí, qual questão você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Bom, mais uma vez, se você marcou aí a letra A, radiação secundária, a sua resposta está correta. Quando a radiação ela sai em relação ao tubo de raio-x, esse feixe é considerado feixe primário. Desse feixe primário, dessa distância entre o tubo até a interação com o objeto, continua sendo o feixe primário. Embora tenha ali algumas taxas de exposições em relação ao ar, mas quando essa radiação interage com o objeto, ela deixa de ser primário e torna-se agora um feixe secundário. O fato é que, em relação a esse feixe secundário, alguns fótons eles podem continuar o seu trajeto de modo perpendicular até alcançar o filme e formar a imagem, ou fótons basicamente aí mais energéticos acabam aí basicamente interagindo com o objeto e tendo aí a possibilidade de se espalhar. Essa radiação proveniente em relação ao feixe primário é considerado feixe secundário, que também vai ser caracterizado com relação à radiação espalhada e que pode chegar no filme. Mas basicamente a gradiente difusora, caso o exame seja realizado dentro de book, vai absorver aí esse fóton espalhado, pois além de ter uma baixa energia, não vai contribuir em nada em relação à qualidade da imagem. Muito pelo contrário, vai diminuir a qualidade. Então basicamente esse feixe proveniente aí também é denominado de radiação secundária, ou então, se você preferir, radiação espalhada. O mais importante de você entender bem cada questão é você fazer a interpretação e imaginar como está ali acontecendo todos aqueles efeitos.
Isso vai te ajudar muito a você entender muito mais com relação a esses efeitos que ocorrem aí em relação à física. Efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares, entre tantos outros. E aí, tá entendendo tudo direitinho? Bom, eu espero que sim. Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Vamos agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta envolve um pouco de física, mas é voltado mais com relação à produção de imagem. E ela diz o seguinte: o contraste e a densidade óptica em uma radiografia são obtidos pela combinação dos seguintes fatores. Letra A, KV e distância. Letra B, KV e MAS. Letra C, MA e distância. Letra D, MAS e ecrã. Letra E, tempo e distância. Contraste radiográfico e densidade radiográfica são obtidos respectivamente por quais fatores? A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou aí a letra B, que descreve que é KV e MAS, a sua resposta está correta. O KV, quilovoltagem, vai determinar diretamente o contraste radiográfico. Já o MAS vai definir aí a densidade óptica, o grau de enegrecimento ou escurecimento em relação ao filme radiográfico. Os outros fatores radiográficos vão definir outros fatores com relação à qualidade da imagem. Mas a priori, contraste e densidade são definidos diretamente por KV e MAS. E aí, o que você achou dessas questões? Gostou? Deixa aqui embaixo e me diz aí se vocês querem mais questões como estas, sobre anatomia, tomografia, ou então você pode sugerir um tema que a gente vai fazer para vocês. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. E se você não deixou o like ainda, já deixa o like, e se não se inscreveu, já se inscreve. Lembrando que você pode me seguir nas redes sociais e que aqui tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, ó, já ativa o sininho e já fica ligado. Bom, eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí, na próxima postagem. Muito obrigado pela atenção e até mais.